O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostra preocupação com o atual momento do setor varejista. A crise da Americanas levou o governo a estudar formas de alavancar o setor. Já os políticos querem entender como uma empresa de destaque no cenário nacional encobriu uma situação financeira dramática e, por isso, propõe uma CPI para investigar a situação da varejista. Para falar sobre o tema, a gente conversa com o advogado Fernando Brandariz, especialista em recuperação judicial, presidente de uma das comissões de direito empresarial da OAB e sócio do escritório Mingrone e Brandariz. Doutor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Doutor Fernando, para começar, o senhor acha uma boa ideia uma CPI para tratar do caso da Americanas ou, na verdade, é um caso de polícia? Olha, Vitor e doutora Elaine, eu acho que o país tem muito mais preocupações, muito mais coisas para resolver do que ficar discutindo, abrir uma CPI para discutir o caso das Americanas, né? Na recuperação judicial das Americanas, você tem outros órgãos que fiscalizam e punem. Nós temos a CVM, Ministério Público, nós temos o próprio processo de recuperação judicial por intermédio dos administradores judiciais, nós temos os credores, o comitê de credores no processo de recuperação judicial. Eu acho desnecessário abrir uma CPI, travar o país para tentar resolver qualquer explicação na CPI. Eu acho que tem diversos projetos de lei a favor do empresário ali. Nós temos a lei de arbitragem na parte tributária, o marco legal do reempreendedorismo, as reformas trabalhistas, reforma tributária, que eu acho que está muito mais interessante para o Congresso perder tempo, digamos assim, do que perder tempo numa CPI que tem outros órgãos perfeitamente possíveis, com competências absolutas, para dizer se houve ou se não houve fraude. Doutora Elaine. Concordo em 100%, doutor Fernando, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. A gente vem acompanhando aqui no Fashion, né, desde o início dessa questão aí da crise na Americanas, né? E a sensação que eu tenho é que houve uma falha, principalmente na questão de auditoria da própria CVM, né? O senhor tem essa mesma visão, essa mesma interpretação? Doutora, eu acho que a gente pode até supor algumas coisas, né? Mas veja, quando fala de auditoria, tem que analisar o que foi auditado, se existem as ressalvas, e as lojas Americanas não se atentou a essas ressalvas dentro dos balanços, né? Talvez a CVM também não tenha se atentado, né? Agora, se ela não se atentou, existe aí uma fragilidade do próprio sistema da CVM, do sistema das auditorias, da administração, do conselho de administração das lojas Americanas e, eventualmente, até dos acionistas majoritários controladores ali, sem dúvida nenhuma. Mas, novamente, eu acho que a gente falar em eventual fraude ou eventual sonegação, a gente tem que interpretar isso somente após uma decisão final, porque eu não vi até o momento nenhum parecer, seja do lado A, do lado B, do lado C, apontando se existe realmente uma fraude, ou se é um planejamento tributário mais agressivo, se é uma administração mais arrojada. Enfim, eu acho que isso a gente só vai conseguir saber lá na frente, ou num futuro muito próximo, com o eventual parecer dos administradores judiciais da recuperação judicial. Doutor, e diante dessa aparente fragilidade dos mecanismos de fiscalização, a gente fica até com a pergunta, será que não tem outros casos em andamento? Será que não tem outras Americanas, por aí outras empresas que parecem estar saudáveis financeiramente, mas que na verdade podem não estar nessa situação? Isso procede? É uma dúvida que cabe? É pertinente, doutor Fernando? É pertinente, Vitor, é pertinente, tanto nas empresas de capital aberto como no capital fechado. Tem muitas sociedades limitadas, sociedade anônima fechada, enfim, diversas empresas aí que eventualmente pode estar praticando alguma sonegação, alguma administração mais arrojada, mas você não tem um controle no capital fechado, né? O controle da CVM é no capital aberto, né? Mas deve ter por aí sim, devem ter outras empresas com o mesmo, digamos assim, não queria usar a palavra problema, mas na mesma situação. Perfeito. Elaine. Quais os cuidados que as pessoas que estão agora nos assistindo devem ter para não ter nenhum problema aí com o setor de varejo? O senhor acredita que isso pode impactar o setor do varejo? O que o consumidor deve agora tomar cuidado com relação a esse caso da Americanas? Eu acho que analisar o balanço diuturnamente, principalmente analisar o mercado, porque muitas vezes você só analisa o balanço, mas você não analisa o mercado.
Então é um conjunto, analisar o mercado, analisar os balanços, ver processos judiciais inerentes à empresa que você está comprando as ações e ficar atento, sempre ficar atento a tudo, não somente investir, mas ficar atento com tudo. E doutor, para o consumidor, muda algo a partir de agora com a Americanas nessa situação e enfrentando esse processo de recuperação judicial? Se sim, o que é que muda? Bom, para o consumidor, via de regra, não muda absolutamente nada. A empresa está operando, ela não tem falência decretada, ela continua com seus ativos, comprando, vendendo, até eventualmente vier uma falência. Então, hoje, não existe qualquer empecilho da Lojas Americanas adquirir os produtos para serem revendidos. E tampouco os consumidores terão qualquer tipo de problema. Eventualmente, pela atual situação que a gente ouve pela mídia, de alguns shoppings e alguns locais estão entrando com ação de despejo, algumas decisões dessas estão sendo revertidas pelo juízo da recuperação judicial, mas vamos imaginar algum local que ela tenha sido despejada, esteja com alguma dificuldade de logística, eventualmente o consumidor aí vai ter um pouco de trabalho para receber o teu produto. Mas, via de regra, não deve ter nenhum tipo de transtorno para o recebimento do teu produto. Elaine. Com relação aos trabalhadores da Americanas, né? Eu queria que o senhor explicasse para nós como fica a situação de quem é funcionário da Americanas. A gente sabe que eles, numa eventual falência, terão aí prioridade no recebimento, né? Mas como é que eles devem, a partir de agora, se posicionar? Que medidas eles têm que tomar para não serem prejudicados aí com essa situação da Americanas? Os atuais funcionários continuam trabalhando e continuam recebendo seus salários. Mas se eventualmente forem desligados e não receberem as verbas rescisórias, a consequência é ingressar com uma reclamação trabalhista. Se eventualmente lá na frente a Lojas Americanas tiver a falência decretada, e aí sim a massa falida tem o privilégio, né, a obrigação, melhor dizendo, de pagar até o limite de 150 salários mínimos por trabalhador. E aí a diferença que for superior aos 150 salários mínimos vai cair na regra geral, que é o chamado crédito quirografário. Então hoje, os funcionários que estão trabalhando devem receber os seus salários de forma normal. Salário, 13º, férias e assim por diante. Perfeito. Doutor Fernando Brandariz, advogado especialista em recuperação judicial. Obrigado pela presença aqui com a gente no Fast News. Uma boa noite e um ótimo final de semana por aí, doutor. Obrigado, Vitor, doutor Elaine. Bom final de semana a todos. Obrigado.